Continuando, a histoplasmose é uma doença fúngica, né, uma micose sistêmica, causada pelo fungo Histoplasma capsulatum. Eles também são fungos chamados termodimórficos, existindo então na sua forma filamentosa, temperatura de 25 graus Celsius, e na forma leveduriforme, na temperatura de 37 graus Celsius. Só que, além disso, é importante falar que o histoplasma ele tem um brotamento intracelular. Então, ele costuma infectar dentro das nossas células. E colônias filamentosas crescem lentamente em formato de hifas brancas ou marrons após vários dias ou até mesmo mais de uma semana para observar esse crescimento. Na imagem, a gente consegue ver a fase filamentosa ou miceliana do histoplasma capsulatum, mostrando os macroconídeos tuberculados. Então, como que a gente adquire a histoplasmose, né? Novamente, vai ter lá a formação dos conídeos, no caso macroconídeos, que vão estar presentes no solo. Aí passa o ar consegue levar esses macroconídeos e nós vamos inalar. No que há inalação, esse macroconídeo se instala na região pulmonar, na região dos alvéolos e gera uma resposta imune. Então, os esporos inalados vão infectar a região dos alvéolos e vão estimular a resposta imune celular. E isso vai gerar, então, a apresentação clássica da doença. Como que a gente observa o histoplasma? Então, aqui a gente tem uma fotomicrografia, onde temos aqui um alvéolo, e dentro desse alvéolo nós temos aqui vários histoplasmas. Tudo isso, essas bolinhas, são histoplasma capsulatum. Então, a histoplasmose, ou histoplasma capsulatum, ele vai estar presente no solo, principalmente em solos ricos em fezes de pássaros e morcegos. Então, essas fezes desses animais, elas são um meio favorável para que o fungo se dissemine. Aí o fungo vai estar na forma filamentosa, produzindo aqui os macroconídeos. Aí passa o vento arrasta esses macroconídeos, que o ser humano vai inalar, e uma vez inalados, macroconídeos vão transformar-se em leveduras, que vão infectar as nossas células, gerando uma infecção intracelular. Então, a histoplasmose ela é comum nos Estados Unidos, México e nas Américas Central e do Sul. Então, é uma doença relativamente comum aqui no Brasil. As taxas de ataque podem chegar até a 100%. A maioria dos casos de pacientes infectados permanece assintomático. Então, o paciente não tem maiores complicações. E muitas vezes só vai ser detectado que o paciente teve a doença por conta de testes cutâneos. Da mesma forma que faz o teste para saber se o paciente tinha tuberculose, se estava infectado, a gente também pode fazer o teste para saber se ele está com infecção de histoplasmose. Isso é principalmente para pacientes que vão fazer algum processo que a imunidade dele vai reduzir. Então, pacientes com doenças microbianas crônicas precisam ser testados antes de ter algum tipo de imunidade comprometida. Pacientes com imunidade comprometida e crianças são pacientes mais propensos a desenvolver a doença sintomática, assim como também a reativação e a disseminação da doença em pacientes com a imunidade comprometida. Então, clinicamente, como que a doença vai aparecer? Então, a via usual de infecção é através da inalação dos microconídeos, que por sua vez vão germinar e transformar-se em leveduras no pulmão. E lá eles podem permanecer localizados ou disseminar-se via sangue ou pelo sistema linfático. Os microconídeos são fagocitados e vão infectar os macrófagos pulmonares e os neutrófilos, gerando então infecção intracelular. A doença, grande parte das vezes, ela é autolimitada, então ela passa ali como uma síndrome gripal, podendo o paciente ter febre, calafrios, dor muscular, dor torácica, nada muito específico. E algumas vezes, a maioria das infecções agudas, ela regride, com cuidado de suporte, como hidratação, medicamentos para dor, e não existe tratamento antifúngico específico. Porém, nós temos também a doença disseminada aguda. Aqui, ela pode apresentar-se um quadro semelhante ao choque séptico, então é uma doença muito grave. O paciente tendo febre, hipotensão, infiltrados, angústia respiratória, etc. Se não tratada, a histoplasmose disseminada aguda
pode levar à morte em questão de dias a semanas. Então, é muito importante que um médico saiba diagnosticar através, da microbiologia, que nós vamos fazer, para que consiga tratar da melhor maneira e não chegue ao óbito desse paciente. Então, qual que é a nossa função no diagnóstico laboratorial? O diagnóstico de histoplasmose, ele pode ser feito por microscopia direta, por cultura de sangue, por análise da medula óssea ou outro material clínico. Aí é o teste microbiológico. E também pode ser feito o teste imunológico, através da sorologia, incluindo a detecção do antígeno no sangue. No caso do teste microbiológico, nós temos que saber que a fase de levedura serão encontrados nas amostras clínicas de escarro, fluido lavado broncoalveolar, esfregaços de sangue, entre outros. E para a gente melhor identificar essa levedura, a gente vai corar o tecido, ou corante Gieselman, GMS ou periódico ácido de Schiff. No caso de cortes de tecido, de biópsia, as células de histoplasma elas são leveduriformes, hialinas, esféricas a ovais. E elas vão estar com a aparência uninucleada, com brotamentos únicos ligados a uma base estreita. E as células são geralmente intracelular e agrupada. Por causa da alta carga de micro-organismos em pacientes com doença disseminada, fazer a cultura de amostras respiratórias, sangue, medula óssea, tecidos, são valiosas. Então, a gente pode fazer esse diagnóstico também através de culturas. Eles são menos úteis em doenças autolimitadas ou localizadas pela questão da carga microbiana. O crescimento da forma miceliana ele é lento e a identificação deve ser confirmada por conversão para a fase leveduriforme. Isso, teste microbiológico. Como teste imunológico, pode ser feito o teste do exoantígeno ou da hibridação de ácido nucleico, como teste molecular. Então, tal como acontece com os outros patógenos dimórficos, as culturas de histoplasma devem ser manipuladas com cuidado em cabine de segurança. E o teste sorológico de histoplasmose inclui a pesquisa do antígeno e anticorpo, anticorpo. Caso seja diagnosticado com histoplasmose, que é uma doença que pode matar, o tratamento, na maioria das vezes, não institui a terapia antifúngica, já que é uma doença autolimitada. Mas, em alguns pacientes, principalmente pacientes imunocompetentes, pacientes mais graves, é necessário o uso de antifúngicos, principalmente do itraconazol. Em casos de histoplasmose pulmonar aguda grave, aí recomenda-se o uso da anfotericina B, na forma aguda, seguida do itraconazol. Como é uma infecção fúngica, o tratamento não é rápido. Toda infecção fúngica, o tratamento é prolongado. Então, ele vai tomar esse antifúngico por pelo menos 12 semanas. A histoplasmose pulmonar crônica, ela também requer tratamento, pois considera que ocorre a progressão da doença. Nesse caso, a gente vai tratar com anfotericina B, seguida de itraconazol, por 12 a 24 meses, 2 anos tomando medicação. E a histoplasmose disseminada, tratada com anfotericina B, que em alguns pacientes pode ser trocado por itraconazol oral durante 6 a 18 meses. O próximo fungo é o Paracoccidioide micose.